Olá, hello! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Despertando das Ilusões Fabricadas. Como estão vocês aí em seu home office, seu escritório, em seu lar, no conforto da sua casa, né? Muito bem, vamos a mais uma reflexão, mais uma análise aqui nesse canal, né? E mais um Despertando das Ilusões Fabricadas, né? Do dia 2 de junho de 2025, né? Muito bem, vamos falar sobre a Revolução Silenciosa, né? O que eu quero dizer com a Revolução Silenciosa? Que eu estava pensando hoje comigo, né? Preparando meu almoço, né? Um almoço macrobiótico, né? Eu coloco sempre couve-flor, né? Couve, tomate, cebola na minha salada. Ora pronobis também, né? Tempero bem gostoso, né? Faço um almoço bem suculento e apetitoso, né? No meu almoço. E sempre procurando visar mais um alimento mais natural possível, né? Sempre tratando, né, de fazer a lavagem também, né, das hortaliças, né, da, das verduras, né, leguminosas, frutas, né. É muito importante também manter a lavagem e o cuidado antes de consumi-la, não é verdade? Agora, relacionado à nossa revolução silenciosa do nosso dia a dia, como a gente pode aplicar isso, né? Revolução não significa você fazer barulho, né? Não significa você fazer barulho, fazer escândalo, quebrar alguma coisa no sistema ou fazer alguma algazarra, não é verdade? Isso tem a ver com o nosso modo de vida, nosso modo de vida, a nossa condição de se viver, né? A nossa forma, nossa filosofia de se viver, né? Nossos hábitos com a alimentação, né? Eu tô, né? Inclusive a minha mãe esteve aqui ontem no almoço, né? Nós conversamos muito sobre questão dos transgênicos também, né? Que eu estou me abstendo de tudo que tem aquele tezinho transgênico com aquela triângulozinho amarelo nas embalagens, porque hoje em dia tudo está sendo modificado, né? E, na realidade, quem detém das sementes? Apenas o sistema. Sementes que não são puras, mas são deles, patenteadas por eles, né? Nós apenas temos as sementes, né? Aquelas que nós compramos avulsa nas casas, lojas de R$ 2, né? Que aqui tem perto também da minha casa. Sementes de hortaliças, de verdura, legumes variados, né? Para plantar em vasos e no jardim aqui da minha casa. Não é verdade? Então a gente quer ainda, né? Futuramente ainda, né? Desbastar, tirar plantas que são consideradas ornamentais ou decorativas e fazer o nosso pomar no nosso jardim, né? Então, nós devemos cuidar do nosso quintal. A nossa revolução tem que ser silenciosa no nosso modo de vida, na nossa forma de se viver. Qual é o ser humano que em sã consciência não deseja viver, viver bem, ter qualidade de vida, expectativa de vida mais longa, né? Ninguém deseja perder a vida. Ninguém deseja, né, ficar doente. Uma pessoa em sã consciente, ela quer viver, né? Ela quer ter uma vida boa, uma vida saudável, né? E hoje em dia, o que o sistema ela procura incutir na mente das pessoas? A ideia de que você tem que se arriscar, né? Viver de risco, né? Não ter medo de se arriscar, né? Até mesmo em risco a sua saúde, né? Ter relacionamentos que troca de parceiro. Ah, tem um remedinho lá, o PrEP, eu vou fazer aquilo, o exame lá, e vai tudo dar tudo certo, toma um remedinho. Continuo fazendo, levando a minha vidinha, né? Mesmo a pessoa, né, com, né, a possibilidade dela estar debilitada, né? Então o sistema incute na pessoa um modo de pensamento, né, de que ela pode levar a vida, né, levianamente, sem pensar nas consequências, sem responsabilidade com a sua própria vida, né? Porque aquelas pessoas que não têm amor próprio, elas querem riscar mesmo, né? Quem tem amor próprio para sua própria vida, ela não quer, vai querer arriscar a sua saúde. Por tão pouco, por nada, às vezes, né? Às vezes por uma quantia em dinheiro, né? Muito avantajada, perder a sua saúde por meros segundos ou minutos, né? Vale a pena? Claro que não, né, ladies and gentlemen? É claro que não. Muito bem, então o sistema se vale do medo das pessoas, o medo que motiva as pessoas a ir lá levantar a asinha e levar a picada, né? Levar a picada da gripe, né? Não é verdade? Na minha família, por exemplo, existem pessoas que, né,
ainda pensam assim, né? Que uma picada vai ser a solução dos seus problemas, né? O elixir milagroso da salvação, não é mesmo? E não é bem assim, não é mesmo? Muito bem. Então eu quero compartilhar com vocês uma história aqui, né? Porque na realidade, o sistema se vale, né? Incute em você a ideia de que você tem que viver perigosamente, né? Viver a vida, sem pensar nas consequências ou na responsabilidade que você tem com você mesmo, né? Porque as pessoas hoje em dia não têm mais tanta preocupação com a sua própria vida, né? Então isso requer uma análise individual, né, da pessoa em relação a ela mesma, né? Se ela realmente dá valor à sua própria vida, né? E à vida dos outros também, não é mesmo? Como anda a sua própria vida? Né? Se ela realmente tem valor, dá valor à própria vida que Deus lhe deu, não é mesmo? E realmente ela pode, né, refletir esse mesmo amor próprio nas pessoas com que ela se relaciona, não é mesmo? Então hoje em dia as pessoas não estão muito preocupadas, né? Porque hoje em dia, com as leis, né? As leis, né? Ou um comportamento que visa o quê? Uma vida liviana, uma vida promíscua, uma vida, né, sem quaisquer cuidado com, né, a sexualidade, por exemplo. Né? Por isso que Anthony Fauci, né, antes de entrar na década de 80, né, disseram que liberaram, né, o vírus, né, da imunodeficiência, né, que nós já conhecemos, né, no início da década de 80, né, se propagou aquela doença, né, que visava o quê? Esterilizar homens que eram homossexuais. A esterilização da sociedade humana começou desde aquela época, né, em que as pessoas, na realidade, começaram a se medicar, e a medicação em si já era o vírus, não é mesmo? O método de automedicação já começou a propagar, então, né, a síndrome de imunodeficiência, né, desses indivíduos, né, e começou a propagar, né, as notícias de que seria uma maldição gay, não é mesmo? Que os gays eram um grande problema da sociedade, né? Então, na década seguinte, começou aquela ideia de, né, de visar muito, né, a questão da heterossexualidade como uma prioridade na sociedade, não é verdade? E era demonizado tudo que era relacionado a, a gays, né, a um relacionamento homossexual. Né? Era demonizado e visto como algo marginal, como algo, né, extremamente, né, ofensivo às tradições, né, aos bons costumes da sociedade, né, dita heterossexual. Né? Então vamos falar aqui sobre a medicina, né, alopática, né, aqui do estilo urbano, vamos falar um pouco sobre medicina, né, história do criminoso com a cartel farmacêutico Rockefeller, né, o que diz aqui a matéria de 28 de maio de 2025, recente, né. A medicina moderna tem alguns pontos positivos, sem dúvida, e é ótima em situações de emergência, mas é hora de aprendermos que a indústria farmacêutica tradicional, medicina moderna, com seu foco em medicamentos, radiação e cirurgia, em sua essência, a criação do oligarca do petróleo John Rockefeller. Né? Mas como a indústria farmacêutica se tornou tão proeminente no nosso mundo moderno, né? Como o cartel farmacêutico que se domina o mundo todo foi criado, né? Então a gente pode entender se aprofundando aqui nessa matéria muito interessante. Depois que a máfia da Big Pharma assumiu o controle dos governos democráticos para ditar as políticas públicas de saúde, que lhe rende bilhões em lucro, os medicamentos farmacêuticos são hoje a terceira principal causa de mortes após doenças cardíacas e câncer nos Estados Unidos, Europa e outros países. Né? As revistas médicas tornaram-se propaganda para as grandes empresas farmacêuticas e a medicina alopática nada mais é do que uma casa de prostituição da Big Pharma. Muito interessante isso, né? Câncer é uma doença que mata milhões de pessoas todos os anos e que as mortes por câncer dispararam desde 2020, com a implementação global das picadinhas do C19. Desde 2020, com a implementação global das picadinhas, e se eu lhe dissesse que curar o câncer se tornou ilegal desde 1939, só para alimentar uma indústria multibilionária que prospera com pesquisas perpétuas, quimioterapia,
tóxicas, e a arrecadação de fundos sem fim e a falsa esperança do que a cura está próxima. Por isso que você ter uma imunidade alta é importante, né? Através de uma alimentação adequada, exercício físico, né? Muito líquido, né? Para aumentar a sua imunidade, especialmente em tempos como esse que estamos atravessando, né? Períodos mais frios do ano, não é mesmo? Isso implica em tudo, né? Melhora em tudo em relação à sua proteção natural do seu próprio corpo e do seu organismo, né? Então, esse é o assunto mais importante, pois a farsa fraudêmica do C-19 foi criada pelo quartel farmacêutico do Rockefeller e Bill Gates, em conluio com a OMS, a grande mídia e vários governos do mundo com a intenção de forçar bilhões de pessoas, né, a serem cobaias das picadinhas experimentais tóxicas para causar doenças e mortes. Milhares de pessoas estão morrendo todo dia por causa das doenças causadas pelas picadinhas, né, seguras e eficazes, né, como nós já sabemos, né, só que isso não é notificado nas mídias, não é mesmo? Então, aqui diz também, né, que voltamos ao século XIX, né, que John Rockefeller, o chefe da família Rockefeller, havia acabado de enriquecer extraindo petróleo do solo. E agora ele busca maneiras de capitalizar seu petróleo, que se depara com a ideia de usar o alcatrão de hulha, né, um derivado do petróleo, para produzir substâncias que afetam a mente, o corpo e o sistema nervoso humanos. Não é mesmo? Intrigante isso, né? E esses medicamentos são excelentes para mascarar ou interromper os sintomas, mas no geral não curam e causam a causa subjacente de uma doença, né? Então, Rockefeller então comprou parte do enorme cartel farmacêutico alemão da IG Farben. Se vocês pesquisarem, vocês podem até encontrar, né? Então, esse mesmo cartel que mais tarde ajudaria né, aquele da Segunda Guerra Mundial, né, aquele líder mundial, né, alemão, na fabricação de produtos químicos e venenos para a guerra. Foram Rockefeller e Rothschild que financiaram a ascensão do ismo, né, daquele líder alemão, na Alemanha através de seus bancos em Wall Street. E os Rockefeller e Rothschild estiveram por trás da criação da primeira e segunda Gs mundiais, né? Muito bem. Então a gente entende aqui, né? O sistema imunológico é sua principal defesa contra qualquer doença, não uma picadinha. E a maioria dos medicamentos naturais é projetada para tratar o corpo de forma holística, não para curar o problema, né? Uma doença apenas para que ela se transforme e sofra mutação em outras enfermidades, né? Ela prepara o caminho para que você seja suscetível a outras enfermidades, ou infecções, né, bacteriológicas, né, com a sua baixa imunidade, né? Esse é o propósito. Muito bem. Então, a Fundação Rockefeller aqui era a organização de fachada para um novo empreendimento comercial global e seus cúmplices, né? Esse novo empreendimento era chamado de negócio de investimentos farmacêuticos. E as doações da Fundação Rockefeller eram destinadas apenas às faculdades de medicinas e hospitais. E essas instituições haviam se tornado missionárias de uma nova geração de empresas, as fabricantes de medicamentos sintéticos patenteados, né? Muito bem, então vocês podem encontrar mais dessa matéria muito intrigante aqui no Estilo Urbano, caso tenham interesse. Muito bem, legítimas. Deixo com vocês mais essa análise, essa reflexão, né? A matéria é bem extensa, né? Com algumas ilustrações também, né? E alguns vídeos, um vídeo também, né? A medicina alopática moderna, como conhecemos, foi projetada pelo oligarca John Rockefeller, né, no início do século XX. E seu império do petróleo ajudaram a transformar a medicina em uma indústria, deixando ao lado remédios naturais
e medicina alternativos, em favor de drogas sintéticas e patenteadas que se tornaram a terceira principal causa de mortes, após doenças cardíacas e do câncer. Muito bem, legítimas. Deixo com vocês mais essa análise, essa reflexão e mais esse vídeo. Tem mais um. Despertando das ilusões fabricadas. E até a próxima.